Vamos resolver a questão de número 12 da prova D da SPSEC 2017. Conjunto solução da inequação 2 seno ao quadrado de x menos cosseno de x menos 1 maior ou igual a zero, o intervalo que vai de 0 a 2π é? Bom, o que a gente precisa encontrar para esse exercício são os valores de x que tornam essa inequação verdadeira, ou seja, os valores de x que, quando substituídos aqui no seno e no cosseno, vão dar um resultado maior ou igual a zero. Mas trabalhar com seno e cosseno é muito mais complicado do que trabalhar só com seno ou só com cosseno. Então a gente vai usar a relação trigonométrica mais famosa de todas para tornar esse exercício mais simples. Ela diz pra gente que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então a gente tem que o seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Se eu substituir, então, o seno ao quadrado de x por 1 menos cosseno ao quadrado de x na inequação original, a gente vai ficar com uma inequação toda em função de cossenos. Então, 2 vezes 1 menos cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x menos 1 tem que ser maior ou igual a zero. Aplicando a distributiva, a gente fica com 2 menos 2 vezes o cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x maior ou igual a zero, 2 menos 1, 1, a gente fica com menos 2 cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x mais 1 maior ou igual a zero. Bom, a gente tem cosseno ao quadrado de x, tem cosseno de x, isso aqui lembra uma função de segundo grau. Então, eu vou chamar o cosseno de x de k. E agora a gente tem menos 2 vezes k ao quadrado menos k mais 1 maior ou igual a zero. Bom, então claramente a gente tem aqui uma expressão do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. E agora a gente pode pensar na função de segundo grau para resolver o nosso exercício. A gente deixa um pouco de se preocupar então com os valores de x, foca aqui em k e no momento apropriado a gente volta a pôr o x em evidência. Bom, então pensando numa função de segundo grau, a gente tem o seguinte: se o a for maior do que zero, a gente tem uma parábola com concavidade para cima. Se o a, no entanto, for menor do que zero, a gente tem uma parábola com concavidade para baixo. Se o delta for menor do que zero, a parábola não possui nenhuma raiz, ou seja, nenhum ponto da parábola atravessa o eixo x. Se o delta for igual a zero, a parábola tem duas raízes iguais, ou seja, ela atravessa o eixo x no mesmo ponto. E se o delta for maior do que zero, a parábola atravessa o eixo x em dois pontos e, portanto, ela tem duas raízes. Diante disso, a gente vai analisar qual é o caso da nossa expressão aqui de segundo grau, menos 2k ao quadrado, menos k mais 1. Bom, primeira coisa, a gente tem o a aqui menor do que zero. Então, a parábola vai ter concavidade para baixo. Resta saber se ela vai ter raízes ou não. O delta, então, a gente vai calcular como b ao quadrado. O b aqui vale menos 1, então menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 2, c, que é 1. Então, a gente tem que o delta vale 1 mais 8. O delta vale 9, então. Bom, o que a gente tem, então, é exatamente essa situação. A gente tem uma parábola com concavidade para baixo e duas raízes. Mas o que isso tem a ver com a nossa inequação? Bom, ela tem a ver com o seguinte: aqui vai ser a primeira raiz, aqui vai ser a segunda, e todos os números que tiverem entre a primeira e a segunda raiz são maiores do que zero, e na raiz elas são iguais a zero, né? Então, esse intervalo que vai de uma raiz a outra é o intervalo que nos interessa para a nossa inequação. Se a nossa parábola não tivesse raízes, ela estaria toda abaixo do eixo x, e, portanto, ela não teria nenhum valor positivo, porque aqui para cima os valores são positivos em y, e aqui para baixo eles são negativos. Então, vamos agora jogar nossa expressão na fórmula de Bhaskara para encontrar as raízes que nos interessam. Bom, o que a gente tem, então, é menos 2k ao quadrado menos k mais 1 igual a zero para encontrar as raízes, né? Portanto, k é igual a menos b, que no caso é menos 1, então 1, mais ou menos raiz de delta, que a gente já calculou e viu que é 9, dividido por 2 vezes a, que no caso aqui menos 2. Então, a gente tem 1 mais ou menos 3, dividido por menos 4,
As raízes, então, dessa equação vão ser 1 mais 3, 4, dividido por menos 4, menos 1. 1 menos 3, menos 2, dividido por menos 4, meio. A expressão dava, portanto, para a gente uma parábola com concavidade para baixo, com raízes em menos 1 e meio. No caso aqui a gente tem os valores de K, né? E aí acima do eixo nós temos valores positivos e abaixo do eixo nós temos valores negativos. O que significa que os valores que interessam para a gente são os valores que vão de menos 1 até meio. E a gente pode escrever isso da seguinte maneira: menos 1 é menor ou igual a K, que é menor ou igual a meio. Bom, mas o exercício não é sobre K, ele é sobre X. E a gente tinha dito que o K é igual ao cosseno de X. Então, o que a gente tem, na verdade, é que menos 1 é menor ou igual a cosseno de X, que é menor ou igual a meio. Para encontrar os valores de x, a gente vai ter que ir agora até o ciclo trigonométrico. No ciclo trigonométrico, a gente tem um eixo que nos dá os valores de cosseno de x e um outro eixo que nos dá os valores de seno de x. Os valores de x representam arcos aqui no ciclo trigonométrico. Bom, nós estamos nos preocupando então com o cosseno de x. A gente tem nesse ponto cosseno de x igual a 1 e nesse ponto cosseno de x igual a menos 1. E a gente quer encontrar os valores de cosseno de x que estão entre menos 1 e meio. Então, os valores que a gente quer encontrar são os valores que vão do menos 1 até o meio. A gente não vai chegar até o 1. Logo, os arcos que nos interessam são todos esses arcos que vão do meio, vão diminuindo o seu valor até chegar em menos 1 e depois passam a aumentar o seu valor até chegar em meio novamente. Então vamos pensar o seguinte: quando a gente tem cosseno de x igual a meio, ora, cosseno de 60 graus é igual a meio. Então o primeiro dos arcos que nos interessa é o 60 graus, que é igual a π dividido por 3. Se a gente andar 60 graus para cá também, a gente também vai encontrar meio. Então, se a gente desse a volta completa, a gente chegaria em 360 graus. Aqui vale, portanto, 300 graus, que é igual a 5π sobre 3. Portanto, os valores de arcos que nos interessam são os que são maiores ou iguais a π sobre 3 e menores ou iguais a 5π sobre 3. Portanto, π sobre 3 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5π sobre 3. A gente também pode escrever isso da seguinte forma: x pertence ao intervalo que vai de π sobre 3 a 5π sobre 3. Vejam que essa solução está realmente no intervalo que vai de 0 a 2π e coincide com a alternativa C. Bom, é isso. Bons estudos e boas provas.